depois de tudo isso, será muito melhor. Depois de tudo isso, será muito melhor. Diz, passamos pelo fogo, passamos pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. De fartura. Você vai olhar em outras versões, o texto vai dizer, nos trouxe a um lugar de abundância, a um lugar seguro, a um lugar de liberdade, a um lugar espaçoso. Sabe, eu entendo algumas frases, principalmente quando você está vivendo um momento difícil e tal, de dor e não sei o quê, a pessoa diz assim, não, só o fato de eu estar vivo já está bom. Só o fato de eu ter sobrevivido já está bom. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer ver você sobreviver, Deus quer te dar vida e vida em abundância. Gente, eu não sei, eu não quero só sobreviver não. Olha, quando eu citei aqui, né, quando eu saí do hospital, gente, aí eu cheguei em casa, aí tinha melhorado uma coisa na minha vida, mas daí tinha piorado outras. Sabe do que eu estou falando? Não. Começou a doer algumas partes do corpo. Daí ia num outro médico. Daí dava um remédio para melhorar isso que estava doendo. Daí resolvia aquela e piorava a outra. Quem já viveu uma situação assim na vida? Eu lembro que na época eu vi uma entrevista do Dr. Khalil, um cardiologista famoso, ele disse o seguinte, o remédio que não faz mal, não faz bem. Todo remédio tem efeito colateral. Eu falei, ai Deus, mas eu não quero só sobreviver, não. Eu quero ter uma vida normal, misericórdia, eu não aguento. A gente está vivendo aí esse 1 ano e tanto dessa doideira, e tem muita gente que resolveu sobreviver. Sobreviver. Eu tenho que me manter vivo. Não, eu acho legal, eu também quero estar vivo. Mas eu não quero só estar vivo, eu quero viver. Eu quero viver. Eu tenho minha família, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as coisas que eu quero fazer. E a promessa, aqui no texto do salmista nos trazendo, é que após o fogo e a água, Deus te levará para um lugar de fartura, para um lugar seguro, para um lugar de abundância. Você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois do fogo, se tornam prósperos. Você vai ver que Daniel, depois da cova do leão, cresce. Você vai ver que Abraão, depois do Moriá, é provido, porque o Moriá não foi um lugar de morte, de vergonha para Abraão. O Moriá foi um lugar de provisão para a vida dele. Talvez você esteja ainda no meio de tudo isso. Como José, por exemplo, que passou 17 anos em meio a tudo isso. 13 anos, perdão. Ele recebeu uma promessa aos 17 anos. E a Bíblia diz que aos 30, ele assume como governador do Egito. Boa parte desses 13 anos foram anos do que, gente? De dor, de vergonha, de injustiça, de humilhação. Ele passou boa parte desse tempo preso, injustamente inclusive. Mas o depois de tudo isso, foi incomparavelmente melhor do que a vida que ele vivia lá na casa do seu pai. Sim ou não? Davi viveu mais de uma década em meio a tudo isso. Enfrentando gigante, matando leão, matando urso, sendo perseguido por um rei maluco, invejoso, um exército atrás dele. Boa parte desse tempo Davi viveu numa caverna, viveu escondido no meio do deserto, mas depois de tudo isso, ele assume o trono de Israel e se torna um rei honrado até os dias de hoje. Jesus Cristo, eu citei aqui o momento mais difícil da vida dele, que foi o momento onde seus amigos o abandonaram, o negaram, o traíram,
Ele enfrentou a morte, a dor, a humilhação, a coroa de espinho, o cuspe na cara, o soco. Mas depois de tudo isso, ele está sentado à destra do Pai. Depois de tudo isso, será muito melhor. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer para si mesmo, diga assim, será muito melhor. Será muito melhor, será muito melhor, será incomparavelmente melhor. Eu termino com o que o livro de Jó nos diz, no capítulo 42. Se você tiver a Bíblia aí fácil, por favor, abra comigo, que essa vale a pena a gente ler e você deixar marcado. Jó 42. Você sabe que o que foi o tudo isso de Jó? O que foi o tudo isso de Jó? Porque, gente, presta atenção numa coisa, pior do que não ter algo é perder algo que você já teve. Pior do que não ter filho é perder um filho. Pior do que não ter dinheiro é perder dinheiro. Pior do que não ter saúde é perder saúde. Eu acho que tem duas coisas dramáticas. Por exemplo, uma pessoa que ela nasce com uma deficiência, uma questão física, por exemplo, não enxerga, não tem a visão, ela nasceu assim, é ruim, é óbvio que é assim. E se tornar cego, perder a visão no meio da... é muito mais difícil. Jó perdeu tudo. Ele era trilhardário, era o homem mais rico da sua região. Hoje aí, acho que é o dono da Tesla, né? Que é o cara mais rico do mundo. Era o Bill Gates, depois era o velho da Zara. Eu não sei quem é hoje, mas era Jó. No seu tempo era ele. Tinha tudo. Perdeu tudo. Perdeu seus filhos. Perdeu sua honra. Perdeu sua família. Depois de tudo isso, olha o que a Bíblia diz, Jó 42, 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Depois de tudo isso, será muito melhor.